Será que o crime de latrocínio é de competência do júri popular? Existe latrocínio tentado ou apenas latrocínio consumado? Vamos falar um pouco sobre esse crime gravíssimo, mas que cai demais em provas logo depois da vinheta. Fala, criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Gente, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre um dos crimes mais graves, uma das penas mais altas do Código Penal. Eu tô falando do crime de latrocínio, tá bom? Vamos falar muito sobre esse crime, então deixa o like agora, se inscreva no canal para você não perder nada e ativa as notificações. Gente, será que o crime de latrocínio, ele vai a júri? O latrocínio existe apenas na sua forma consumada ou existe na sua forma tentada? Nesse vídeo aqui eu quero falar tudo com você sobre isso, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que o latrocínio está previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, lá no crime de roubo. Olha só, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Aí no parágrafo 3º diz assim, ó, se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então, o latrocínio nada mais é que um roubo com resultado morte. É um roubo qualificado pela morte. Se houver violência no emprego do roubo, resultando na morte, haverá o crime de latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Tanto é que se você colocar no Google assim, abre o site do Planalto e coloca assim, Código Penal no site do Planalto e dá o Ctrl F e pesquisa por latrocínio. Você não vai achar, porque não existe um nome em iuris, não existe a nomenclatura jurídica para o crime de latrocínio. O crime de latrocínio é uma invenção doutrinária. A doutrina colocou esse nome de latrocínio para que ficasse mais fácil identificar esse crime. É um crime muito grave, inclusive, uma das penas mais altas do Código Penal. Mas o nome latrocínio não existe no Código Penal. Isso é interessante você saber. O que existe é o roubo com resultado morte. A gente vê nos telejornais, na mídia, né? Ah, o latrocínio que é um roubo um roubo seguido de morte, né? Roubo seguido de morte, tecnicamente, juridicamente falando, é errado. O que existe é o roubo com resultado morte, tá bom? Isso aqui é muito interessante do crime de latrocínio. Então, será que ele vai a júri ou não? Quais são os crimes que vão a júri? A gente precisa saber disso. Os crimes que vão a júri são os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio, o infanticídio, a participação em suicídio, né? o estímulo, o incentivo, o auxílio material ao suicídio alheio, e também o crime de aborto. Esses 4 crimes vão a júri popular. O homicídio, na maioria das vezes, se for no júri da sociedade, você vai ver que vai estar o crime de homicídio sendo julgado. Raramente é infanticídio, aborto. Né? Na maioria das vezes é o crime de homicídio. Então, o homicídio doloso, porque o homicídio culposo não vai a júri, o homicídio doloso, infanticídio, a participação em suicídio e o aborto são os crimes que vão a júri. Então, o latrocínio vai ou não vai a júri? Gente, latrocínio não é julgado, não vai a júri. Entendam isso. Latrocínio não vai a júri. Por que latrocínio não vai a júri? Porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Por mais que seja difícil você entender isso, porque envolve morte de vítima, envolve a eliminação de uma vida, não é crime que vai a júri, porque o crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio. O foco do agente, o foco do criminoso é nos bens da vítima e não na vida da vítima. Ele rouba e da violência empregada resulta a morte. Por isso que o foco principal é o patrimônio e não a vida. Por isso que o latrocínio é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. E por consequência, é um crime que não é julgado pelo tribunal do júri, e sim pelo juiz singular. Agora, se o agente mata a vítima, ele quer matar a vítima, e depois, com a morte lá da vítima, ele subtrai os bens, aí seria o homicídio e concurso com o furto. Só que, como ele prioriza os bens da vítima e da violência empregada resulta a morte, é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Por isso que é um crime que não vai a júri, por mais absurdo que isso pareça, né? A gente não pode perder de vista o nosso senso jurídico, o nosso raciocínio jurídico, porque
É difícil de engolir isso, né? Um latrocínio não ser julgado pelo júri, mas essa é a nossa lei, essa é o nosso Código Penal, nossa doutrina, nossa jurisprudência. Você precisa saber, principalmente para concurso. Você não pode ser levado pela emoção e tem que ser levado pela razão. Então saiba que latrocínio não vai a júri por essa razão que eu falei para vocês. Tá aqui, inclusive, é um entendimento simulado do STF. Ó. A competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. Agora, antes de terminar o vídeo, eu quero falar de uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte: será que existe o latrocínio tentado? Crime de latrocínio tentado é juridicamente possível ou não? A resposta é positiva. Vou explicar isso, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal. E aqui, primeiro link da descrição, tá o nosso e-book Penal na Veia. São 350 questões que eu comento, tanto da parte geral quanto da parte especial. Olha aqui o que diz a súmula 610 do STF. O Supremo também editou essa súmula aqui, ó, pertinho uma da outra. 603, 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma. Isso aqui é muito interessante a gente entender. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, você encontra essa tabelinha em várias doutrinas, várias imagens na internet, inclusive eu já postei ela no Simplificando Direito Penal lá no Instagram, e vamos trabalhar com ela junto. Se o roubo for consumado e o homicídio também for consumado, o latrocínio será consumado, correto? Por quê? Porque houve a morte da vítima. Mas se o roubo for consumado e o homicídio for tentado, aqui o latrocínio será tentado, haverá tentativa de latrocínio, porque o homicídio foi tentado. Por mais que o roubo tenha sido consumado, a morte da vítima não aconteceu. Então o latrocínio será tentado também. Por circunstâncias alheias à vontade, né? Não houve a consumação do crime de homicídio. E se o roubo for tentado e o homicídio for consumado, haverá latrocínio consumado também. Por mais que o agente não consiga subtrair os bens da vítima, exatamente. Por mais que no caso concreto o agente não consiga subtrair os bens da vítima, mas tenha matado a vítima, será latrocínio consumado aqui, porque houve morte da vítima. E aqui o mais fácil de todos, roubo tentado e homicídio tentado também, o latrocínio será tentado. Então, grave uma coisa, existe sim o latrocínio tentado, existe tentativa de latrocínio, basta que, no caso concreto, o homicídio seja tentado também. Por mais que o roubo seja consumado, se não houver a morte da vítima, o latrocínio será tentado. Esse é o entendimento da súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. A gente pode colocar aqui entre aspas, né? Há crime de latrocínio consumado, para ficar mais fácil de entender, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então aqui, ó, homicídio consumado, ó, você pode ver, ó, houve morte da vítima, o latrocínio será consumado. Cadê a morte da vítima aqui? De novo, homicídio consumado, o latrocínio será consumado, independentemente do roubo. Ó, roubo consumado ou tentado, não importa, porque havendo morte da vítima, o crime de latrocínio estará consumado. Beleza? Porque o homicídio foi consumado também. Espero que você tenha entendido. Essa foi uma aula interessante sobre o crime de latrocínio. Se você quiser que eu traga mais crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like, não se esqueça de fortalecer aqui o canal no YouTube. É muito importante que você compartilhe isso para a gente abordar e alcançar o maior número de concurseiros e OABeiros do Brasil. Conto com você, tamo junto, forte abraço e até a próxima.